Para quem está chegando agora, nós estamos no Botanicamente Falando e eu sou Marcos Alves, professor da UFPE, que está fazendo esses vídeos para aproximar a botânica do teu dia a dia e você poder revisar os conteúdos de botânica, aprender sendo estudante de biologia ou não. Faça bom uso das informações. E hoje nós vamos complementar um vídeo que nós postamos ontem. Ontem nós falamos sobre uma família super importante da flora brasileira, tanto em termos de diversidade quanto de uso pelo homem. Falamos da família leguminosa, também conhecida como família Fabaceae. É a família dos feijões, das lentilhas, grão de bico, o pau-brasil e diversas outras coisas importantes que a gente vê no nosso dia a dia. E hoje eu quis trazer uma outra família que complementa a leguminosa, que é a família Poaceae, ou também conhecida como gramínea. Essas duas famílias elas têm dois nomes. Não é uma coisa comum de acontecer na botânica, mas algumas famílias de plantas têm dois nomes. No caso de Poaceae ou gramínea e no caso das leguminosas ou Fabaceae. A família das poáceas ou gramíneas é uma família tão rica e importante para o homem quanto as leguminosas. Quando eu disse que as leguminosas é uma família extremamente importante na composição da Mata Atlântica, da floresta amazônica e da caatinga, as poáceas elas são extremamente importantes em outros ambientes, como por exemplo os cerrados e os campos sulinos. As poáceas elas são tradicionalmente plantas herbáceas. São os capins. Entre as poáceas a gente tem aveia, cevada, trigo, cana-de-açúcar. Então a gente tem arroz, que é outro elemento importante. Nós temos diversas espécies, todas elas herbáceas. São os capins. Porém, a gente tem algumas poáceas que têm um aspecto lenhoso. Elas são rígidas. O caule é rígido. O caule nas gramíneas ele é chamado de colmo. Esse caule rígido a gente vai encontrar, por exemplo, nos bambus. Sim, os bambus que podem ter 8 metros de altura e durar por muitos anos e serem muito lenhosos, eles são também poáceas, ou também chamadas de gramínea. É o grupo que é lignificado, ou seja, é rígido. Esse crescimento nas poáceas é totalmente diferente das árvores, porque as poáceas elas são monocotiledôneas, ao contrário das árvores que são eudicotiledôneas. As poáceas, então, têm uma importância para o homem gigantesca. Alguns vídeos atrás a gente falou do trigo que foi domesticado lá no Crescente Fértil, que é aquela região que tem da Turquia até a Síria e Israel. É o finalzinho do Mar Mediterrâneo, que é chamado de Crescente Fértil. O trigo foi domesticado lá naquela região há cerca de 13 mil anos atrás. Então, para vocês verem a importância da família Poaceae na alimentação do homem. O brasileiro ele tem um prato típico que é o feijão com arroz. O feijão com arroz ele é completo do ponto de vista nutricional, ou seja, a gente junta a família leguminosa com a família Poaceae. Esses dois elementos, feijão com arroz, eles se completam em termos de nutrientes para a alimentação. Claro que o arroz integral ele tem muito mais nutrientes do que o arroz branco, né? Mas ambas as situações são muito nutritivas e é uma alimentação muito importante e a base da alimentação do brasileiro. Outra coisa que a gente gostaria de falar sobre os representantes da família Poaceae é que eles também ocorrem em florestas úmidas. Eles são elementos importantes e tem várias espécies endêmicas da Mata Atlântica que ocorrem no subbosque, ou seja, na parte baixa da floresta. Uma outra coisa importante que eu gostaria de falar sobre as gramíneas é que as gramíneas, a família das gramíneas, é um importante elemento para o pasto. E uma coisa importante que os portugueses trouxeram da Ásia para o Brasil, porque aqui existia, quando os portugueses chegaram, existia uma limitação muito grande de pasto. E eles trouxeram algumas espécies que eram utilizadas como forrageiras para pastagem na Ásia, como o capim colonial, eles trouxeram para o Brasil para ser utilizado na pastagem da pecuária, que existia uma grande dificuldade para o estabelecimento da pecuária lá no Brasil colônia. Outra coisa importante que eu gostaria de falar sobre as gramíneas é que as gramíneas elas têm um crescimento muito grande, muito importante em crescimento assexuado. A gente tem dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Sexuada é quando há troca de gametas e assexuada, o indivíduo que surge é um clone do indivíduo
mãe. Então surge por brotos. É muito comum a multiplicação por brotos em grandes touceiras das gramíneas. Isso faz com que, às vezes, uma grande área seja, na verdade, tudo o mesmo indivíduo, geneticamente falando. Outra coisa importante é que as poáceas elas têm duas vias fotossintéticas muito claras, que é a via C4 e a via C3. Isso, inclusive, é uma análise filogenética que mostra grupos mais relacionados como C4 e grupos mais relacionados como C3. São duas das três vias fotossintéticas que nós temos. Nós já havíamos falado, por exemplo, da via fotossintética CAM, presente nas plantas, nas crassuláceas, por exemplo, plantas crassas, com muito parênquima aquífico de áreas com baixa disponibilidade hídrica. Então, a família Poácea é uma família, como vocês podem ver, extremamente importante. E para terminar e deixar essa informação para vocês, tem um outro representante da família Poácea que a gente conhece, é muito importante aqui no Nordeste, no período de São João, que é o milho. O milho, como a gente também já falou, a gente come o grãozinho de milho, que cada grãozinho de milho é um fruto separado presos na espiga. Cada frutinho daquele do milho é chamado de cariópse. Então, entre os representantes de Poácea, só para lembrar essa importante família de monocotiledônia, a gente tem aveia, cevada, arroz, cana-de-açúcar, o próprio milho e vários outros elementos que a gente usa na alimentação para o gado, para outros animais como alpiste, por exemplo, né? Então, são alguns elementos importantes dessa família com altíssima diversidade na flora do Brasil e também com alto índice de utilização econômica. Um forte abraço para vocês. Agora a gente já conhece a origem, botanicamente falando, do nosso feijão com arroz. Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.